Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da logística de transporte do modal dutoviário. Introdução. Definição. O transporte dutoviário ou transporte tubular é aquele realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações. Note que o termo duto significa dutos e corresponde ao local para transporte de óleos, gases, produtos químicos através da gravidade ou da os tipos de dutovia. Nós temos as dutovias subterrâneas, as dutovias aparentes, as dutovias aéreas, as dutovias submarinas, que são, subterrâneas abaixo do solo, as aparentes elas são visíveis, as aéreas elas estão suspensas onde o relevo é muito acidentado, e as submarinas estão submersas, geralmente utilizado na indústria petroquímica. Classificação das dutovias. Temos os gasodutos, os oleodutos, minerodutos, carbodutos e polidutos. Vamos falar um pouquinho a respeito do histórico, do transporte do. Bom, a utilização do transporte rodoviário vem desde a antiguidade para o transporte de produtos líquidos. O país pioneiro aí foi a China, que utilizava tubulações construídas com bambus. Temos também os egípcios e os astecas, que produziram através de materiais cerâmicos, e os gregos e romanos, que produziam as suas dutovias com chumbo. Bom, na indústria, a utilização das dutovias começou através do petróleo, onde foi necessário uma utilização maior desse meio de transporte devido a alguns problemas em relação às ferrovias e canais aquaviários, o transporte aquaviário nem o transporte ferroviário não estava atendendo. Com isso, começou a utilização das rodovias para o transporte de petróleo. Um dos países pioneiros das rodovias foi os Estados Unidos, que no ano de 1865, na Pensilvânia, criou o primeiro oleoduto para o transporte de petróleo. Por conseguinte, no ano de 1930, também nos Estados Unidos, já utilizava o transporte pelas rodovias de produtos refinados, como um exemplo da refinaria de Nova York até Pittsburgh. No Brasil, a primeira linha de dutoviária foi criada no ano de 1942 na Bahia, que fazia a interligação da refinaria experimental de Uratu até o porto de Santa Luzia. Infraestrutura para o futuro. Então, a dutovia ela é composta por 4 elementos principais. O primeiro é a via, que é formada por tubos geralmente metálicos que percorrem um traçado pré-definido em projeto. Com certa frequência, há necessidade de interromper as vias a fim de realizar bombeamento em estação propulsora ou armazenamento em sítio. O segundo aspecto é o veículo. O veículo é o próprio produto a ser transportado em si. Como na imagem apresenta o minério, então o minério seria o produto a ser transportado nesse exemplo. O terminal. O terminal são pontos estrategicamente construídos segundo normalmente as condições de mercado, destinados à armazenagem do produto para que deseja ser distribuído por redes de dutovias menores ou por outros modais para o consumo até o seu destino final. E também temos o controle. O controle são fundamentais para restringir a velocidade imprimida pelos mecanismos de propulsão, uma vez que evita que haja uma velocidade muito alta, ocasionando erosão nos tubos, ou então também uma velocidade muito baixa, ocasionando a sedimentação do produto. Os materiais utilizados nas rodovias são o aço, que é um material largamente utilizado em oleodutos, gasodutos, minerodutos, emissários de adutoras, o concreto, conhecidos como manilhas também, geralmente são empregados nas redes de coleta de esgotos, emissários e adutoras em cidades, e o PVC, que são mais empregados para a coleta e distribuição de água potável e esgotos em instalações residenciais, prediais ou industriais.
Os componentes. A imagem apresentada mostra os componentes de um tubo, né, do sistema dutoviário. Inicialmente nós temos a injeção inicial, né, logo em seguida nós temos a distribuição parcial, a bomba compressora, a válvula de bloqueio até a entrega final. O sistema de operação. A imagem apresenta os dois sistemas de operação que são utilizados nas rodovias. O primeiro é o sistema forçado, onde há necessidade de um bombeamento do produto a ser transportado, né? A partir desse sistema é necessária a utilização de energia elétrica para fazer o bombeamento. O segundo é a gravidade, onde não é necessária a utilização de energia, né? Conforme pode se ver, o produto é transportado por meio de uma energia potencial mais alta até uma energia potencial mais baixa. Bom, quais que são os produtos então transportados nas rodovias? Petróleo e seus derivados, não derivados de petróleo como álcool, gás de carbono, ou melhor, dióxido de carbono e trióxido de carbono, gás natural, minério e cimento e cereais, carvão e resíduos sólidos, águas servidas, que são os esgotos, e água potável. Custos. Os custos de manutenção são baixos em relação aos outros modais. Baixo consumo de energia, custo fixo. Grandes áreas precisam ser desapropriadas para a função das rodovias, baixo custo de transporte, e também o modal ainda é o mais apropriado para longas distâncias. Tempos de movimentação. Aqui é mostrado que a velocidade do transporte rodoviário é baixa, que ela varia entre 2 a 10 km por hora. No entanto, o funcionamento de uma rodovia é 24 horas por dia. A seguir é apresentado o cálculo da capacidade do transporte rodoviário, né, que relaciona o peso específico do produto, a seção transversal do tubo, velocidade imprimida pelas bombas, tempo para o transporte do produto. Aqui temos um exemplo, né, da Liquigás, onde é mostrado o transporte de gás liquefeito de petróleo. Né? De acordo com os dados, né, a Liquigás consegue atender 23 estados, totalizando 35 milhões de consumidores residenciais, e por dia ela consegue transportar 3.600 toneladas de gás liquefeito de petróleo. Né? Isso equivale a 144 caminhões se fosse ser utilizado o modal rodoviário. Informações importantes. O transporte é fixo e a carga se desloca, reduzindo o risco de acidente. O acionamento para a impulsão do produto é realizado por motobombas elétricas, o que elimina problemas decorrentes da emissão de gases de combustão de motores. Necessidade de mão de obra reduzida para a operação, porém especializada. Flexibilidade, origem e destinos. Baixa flexibilidade, origem e destino, já que funciona por tempo ininterrupto. Transferência direta entre indústrias, refinarias, locais de extração, operação de carga e descarga simplificada, menor suscetibilidade de perdas e roubos e a possibilidade de operar ininterruptamente. Panorama do Brasil. Então, o panorama do Brasil atualmente, de acordo com a sua matriz de transporte, ela é predominantemente rodoviária, sendo que o transporte dutoviário ele aparece apenas na quarta posição, tendo uma utilização em média de 4,2%. Fazendo a comparação do modal de transporte entre Brasil e Estados Unidos, vemos que nos Estados Unidos a predominância do transporte utilizado é o ferroviário, né, que é um transporte muito efetivo e com baixo custo. No entanto, também há uma grande participação, né, 20%, das rodovias, enquanto que o Brasil apenas é cerca de 5%. Então isso demonstra que há uma necessidade de uma implementação maior da utilização desse transporte no Brasil. Concluindo, as perspectivas do setor nacional de petróleo e gás para os próximos anos são desafiadoras. A Petrobras anunciou uma produção de 4,2 milhões de barris de petróleo por dia para 2020. No setor de petróleo e gás, por exemplo, o transporte rodoviário é considerado estratégico em diversas etapas da cadeia logística, por ser mais competitivo do que os outros modais. Muito obrigado por sua atenção.